Gerador de cronograma. O nosso gerador de cronograma tem o objetivo de lançar de forma automática, distribuir entre os nossos meses, entre os nossos períodos configurados no nosso cronograma, os percentuais e as quantidades que nós previmos dentro de cada item do nosso orçamento. Então, aqui nós temos os nossos itens que estão aqui no nosso planejamento. E o objetivo do gerador de cronograma é distribuir esses quantitativos ao longo do período previsto para a obra. Para ir no gerador de cronograma, nós precisamos ir no menu Planejamento, Gerador de cronograma. Quando acessamos o gerador de cronograma, ele exibe várias opções para que a gente possa realizar a nossa distribuição das quantidades ao longo do período da obra. A primeira opção é em ordem de execução. Nessa opção de ordem de execução, ele tem dois critérios. Ele tem o critério financeiro e o critério físico. Caso marquemos aqui a opção de financeiro, preço de custo ou preço de venda, ele vai utilizar a informação lançada no cronograma total de despesas. Então, para quem ainda não viu a aula de cronograma total de despesas, é bom que vocês voltem neste vídeo e assistam essa aula para que vocês consigam entender a rotina de cronograma total de despesa. Então, no critério físico, no critério financeiro, preço de custo ou preço de venda, nós vamos ter aqui a utilização do cronograma total de despesas para distribuir de forma uniforme os percentuais ou as quantidades de cada informação do item, de cada item da nossa planilha, das quantidades ou dos percentuais que nós temos para distribuir em cada item. Nós temos também o critério físico. Caso esse critério seja marcado de forma linear, ele vai tentar distribuir de forma linear os percentuais ou as quantidades previstas para cada item da planilha, para cada item da planilha que está aqui no nosso planejamento. Essa distribuição física, ele vai utilizar a rotina de ordem de execução. Então, para quem ainda não viu as aulas de ordem de execução, é bom voltar nesta aula, rever esta aula, para que vocês consigam aí realizar este gerador de cronograma de forma física, ordem de execução. Se deixarmos marcado a rotina de ordem de execução, critério físico, mas via curva S, além de usar a rotina de ordem de execução, ele também usará a rotina de curva S, para que a gente consiga replicar uma curva S ao longo da distribuição do período, ao longo da previsão de execução dos nossos itens. Então, caso a gente decida que a nossa obra vai durar, por exemplo, 12 meses, 12 etapas, então o sistema tenta distribuir os quantitativos dos nossos itens de acordo com uma curva S que nós configuramos aqui na rotina de curva S. A próxima opção é mês-ano inicial. Nesse caso de mês-ano inicial, ele vai utilizar a opção aqui de ordem de execução. Nesta rotina de ordem de execução, nós vamos ter aqui o nosso período inicial, onde nós vamos informar mês, ano, a divisão e quantas etapas vai perdurar cada item da nossa planilha. Para quem ainda não viu a aula de ordem de execução, é bom ver esta aula para que vocês entendam todas as opções presentes nesta tela. Voltando em gerador de cronograma, a próxima opção que nós temos aqui
é início e término das tarefas. Esse início e término das tarefas, nós podemos aqui também utilizar a ordem de execução. Esse início e término das tarefas, se caso o nosso período tiver sido configurado como diário, o sistema irá dar a possibilidade da gente desconsiderar o sábado e domingo, mas só para período diário, tipo do período diário. Recapitulando, o início e término das tarefas, o sistema irá utilizar a rotina de ordem de execução, onde nós temos aqui a data de início e término das tarefas. A próxima opção do gerador de cronograma são horas trabalháveis. Nessas horas trabalháveis, o sistema irá utilizar a rotina de horas trabalháveis por serviço. Lembrando que é de suma importância que a gente faça esse lançamento de horas trabalháveis por serviço de forma analítica, selecionando item a item e lançando etapa por etapa, quer dizer, mês a mês, semana a semana, quinzena a quinzena ou dia a dia. Isso vai depender de como nós configuramos o nosso cronograma lá na nossa configuração do cronograma. A próxima e última opção é início e término das tarefas e horas trabalháveis. Ela também nos dá a opção, se caso o nosso tipo do cronograma for diário, desconsiderar o sábado e domingo. Nós também temos a possibilidade de considerar não somente aqui a opção de ordem de execução, data de início e término das tarefas, mas também considerar as horas trabalháveis por serviço. Então, o sistema irá considerar esses dois critérios para que consiga distribuir os nossos percentuais, as nossas quantidades dentro de cada item, considerando aí as informações das horas trabalháveis por serviço, as horas trabalháveis lançadas para aquele serviço, para aquele item da planilha, para aquela tarefa, e também considerando as datas de início e término que nós lançamos para aquela tarefa. Então, com isso, nós vamos aí conseguir gerar a informação de qual percentual ou qual a quantidade que será lançada naquele item de planilha de acordo com esses critérios que nós lançamos. Lembrando que para cada opção dessa, nós precisamos lançar em todos os itens a informação de cronograma total de despesas, ou a informação de ordem de execução, ou a informação de horas trabalháveis. O sistema não nos permite gerar o cronograma, utilizar esse gerador de cronograma, se caso nós não tivermos lançado item a item as informações nessas telas de cronograma total de despesas, ou ordem de execução, ou curva S, ou horas trabalháveis por serviço. Então, nós precisamos aí ter completado todos esses treinamentos. Se caso ainda não foi visualizado alguma dessas aulas, é importante que vocês voltem e assistam essas aulas para que tenham conhecimento para utilizar essa opção de gerador de cronograma.